Meus irmãos, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja no nosso coração e que as vibrações do amor e da paz estejam em nossas mentes, para que a gente possa receber as dádivas dessa reunião, esse momento de meditação e de prece, que a gente vá buscar forças para a nossa caminhada. Hoje nossa irmã Rosilene está aqui com a gente, vai falar sobre o compromisso com a vida, né? E nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Primeiro, o amparo de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima, do nosso irmão Miramês e de toda a equipe que nos guarda e dá guarida, para que a gente possa estar firme aqui. Agradecer também aos nossos anjos guardiões. Muitas das vezes a gente nem lembra que eles estão perto da gente, eles estão o tempo inteiro nos trazendo, nos guiando, nos protegendo, né? Então, essa prece também vai para todos os nossos anjos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Eu passo a palavra para nossa irmã. Bom dia a todos, então. Todos e todas, né? Sintam-se abraçados aí por nós, na nossa casa querida, Fraternidade Espírita Irmão Miramês. É sempre uma alegria muito grande, né? Essa oportunidade da gente conversar, da gente poder estudar, refletir sobre temas, né? Que são temas da nossa vida. E que o Evangelho, iluminado pela doutrina, nos vem nos ajudar a ampliar a nossa consciência, né? Pelo ser realmente que somos, como estamos hoje. E hoje nós vamos conversar, né, sobre esse tema que é o compromisso com a vida. Compromisso com a vida. Sintam a força que esse tema traz. Vida. A vida é muito grandiosa. A vida é um presente de Deus. A vida nos foi outorgada. E nós estamos aqui, espíritos imortais, para mais uma experiência, uma existência nessa caminhada evolutiva. Sim, porque nós hoje estamos aqui, espíritos nessa condição de imperfeitos, né? Já trilhamos muitos caminhos, caminhamos muito, uma jornada mais que milenar, se a gente for pensar na evolução espiritual, de milhões de anos. Estamos aqui hoje enquanto humanidade. Mas o nosso destino é um só, e nisso está o determinismo do amor divino. Todos nós chegaremos à perfeição, estamos a caminho da luz. Então, mais uma existência, e com ela essa abençoada oportunidade de aprendizados. Jesus, a nossa referência. Nosso modelo, nosso tipo perfeito, como traz a questão do Livro dos Espíritos 625, nós temos em Jesus o nosso modelo, o modelo de perfeição. E nós atingiremos também essa perfeição. Porque nós viemos do amor de Deus e cada um de nós, enquanto espírito, nós trazemos essa centelha. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, nenhuma de suas ovelhas se perderá, como diz Jesus, nenhuma de minhas ovelhas. Ele é o bom pastor, né?
Então nós vamos conversar hoje, e sempre que nós trazemos um tema, esse tema nós estamos trazendo para nós mesmos. Então vamos nos abrir nessa postura de acolher o que as lições do Cristo traz para cada um de nós. E o que a doutrina espírita vem, com essa chave que vai abrir essa porta, a porta que nos vai levar a esta perfeição, a um caminho de luz. Então, falando sobre compromisso com a vida, nós trazemos hoje, nós vamos abordar um tema bem amplo, fazendo um recorte, trazendo a questão da paternidade divina, porque Deus é Pai de todos nós, nos reconhecendo que somos filhos, e Ele é um Pai de amor, e que nos criou por amor. Então, o nosso determinismo é também o amor. E vamos trazer aqui a questão da maternidade, da paternidade como compromisso. Compromisso que nós assumimos enquanto espíritos. E vamos abordar, a questão do aborto, mas o nosso propósito é sempre a compreensão desses temas para a nossa vida, não na postura de julgamentos, mas buscando a mesma misericórdia que o Senhor da vida nos olha e que Jesus nos ensina, nos ensinou e ensina, se a gente for ampliar isso aí. Então, nós temos na obra Missionários da Luz. Missionários da Luz, uma obra psicografada por Chico Xavier, o espírito André Luiz, em 3 capítulos, 12, 13 e 14. Inclusive, vocês já devem ter ouvido muito sobre o capítulo 13, que fala da reencarnação de Sigismundo, para a gente compreender esse compromisso com a vida. Nós somos espíritos imortais e esse processo da nossa caminhada evolutiva, qual que é o cadinho, aquele laboratório que vai ajudar nessa alquimia, nessa nossa transformação, que vai contribuir, que é a base da sociedade e que é também a primeira escola. Qual que é? Família é esse cadinho como aquele instrumento, de laboratório onde vão ocorrer as reações químicas resistentes, para transformação. Essa primeira escola. Então, numa família, quem é que estão ali? Espíritos compromissados. Espíritos, nós que assumimos o compromisso e que estamos em processo de evolução. Então, numa família, a gente encontra somente aqueles afins que a gente se dá bem, que tem simpatia, é assim? Principalmente não, em se tratando de mundo de provas e expiações, onde nós, espíritos imperfeitos, trazemos a chaga do egoísmo e do orgulho ao longo de milênios, estamos aqui exatamente para nos purificarmos, a nossa transformação. Então, é na família, a começar da família, dos laços familiares e de todos os desafios que nós vamos nos desenvolver, vamos reparar o mal que fizemos. Então, na família, nós temos esse primeiro educandário. E aí, missionários da luz, mas vejam bem, ninguém está numa família por acaso. É tudo muito planejado. E nós contamos com todo o cuidado da espiritualidade amiga, dos benfeitores, dos especialistas nessa reencarnação para nos ajudar a
ajudar a escolher as nossas provas, na medida em que nós podemos escolher. Porque muitas vezes, na condição do espírito, ele não pode nem escolher, né? Porque nem sempre, muitas vezes, a gente não escolhe o que a gente precisa. Imaturos que somos, nós escolhemos o que nós queremos. Na via da facilidade, da comodidade. Mas Deus sabe, conhece cada um de nós e sabe quais são as nossas necessidades de transformação para a caminhada e chegarmos lá como Jesus. Então, na obra, ele fala sobre, André Luiz conta para nós todo o processo de planejamento reencarnatório do espírito Sigismundo, né? Então conta para nós que o Sigismundo, o Adelino e a Raquel, eles tiveram experiências assim de rivalidade, de ciúme, onde Sigismundo assassinou o Adelino porque estava apaixonado por Raquel. Então nós temos aí uma violação, uma transgressão da lei divina, né? Que é o assassinato, matar, tirar a vida. E aí o que acontece? Toda vez que nós infringimos a lei, e aí infringir a lei não é só matar. Não matar está lá como, né, um dos mandamentos, o 4º mandamento. Mas nós infringimos muito, e é por isso que nós estamos nessa condição de espíritos imperfeitos, porque ao longo de muitas e muitas reencarnações seculares, nós viemos infringindo a lei divina, a lei que é amor, que é ordenadora. Então, quando nós falamos de relacionamentos, nós estamos falando de leis que regem o relacionamento, do ensino maior que Jesus nos coloca, de amar o próximo como a ti mesmo, que é não fazer com o outro o que nós não queremos que façamos conosco. Então, todas as leis, ela ordenam, ela harmoniza. E o universo é a harmonia. Porque nós temos um Deus de amor, que é soberanamente bom e justo. Então, Sigismundo, ele assassina Adelino. Então, ele contrai débitos, infringiu a lei. E toda vez que nós infringimos a lei, o que acontece? O primeiro a ser prejudicado somos nós. Porque nós afastamos, né? Nós imprimimos em nós mesmos, nesse corpo para além do físico, o nosso corpo espiritual, né? A gente traz como consequência desequilíbrios e que só vão ser harmonizados quando nós tivermos oportunidade de reparação, que só pode acontecer a partir de um arrependimento sincero. Porque nós somos seres humanos e nós erramos, não é mesmo? Mas aí tem o passo do arrependimento, quando eu reconheço, sim, a minha responsabilidade nesta infração, neste erro, que muitos traduzem como pecado, sim, mas como origem da palavra, pecado como erro ao alvo. E o nosso alvo é o amor. Porque nós viemos aqui pelo amor de Deus e é para o amor de Deus que nós retornaremos. Então nós estamos fazendo um caminho de volta para a casa do Pai, nos reconectarmos, porque nós tiramos Deus, o Pai, do centro de nossas vidas. Então, ao invés de gravitarmos, né, Ele como centro e nós gravitarmos, nós nos colocamos como Deus e queremos controlar tudo. Então, nesse caso do Adelino, o que acontece? André Luiz nos conta nessa experiência, onde todo esse cuidado amoroso da espiritualidade para ajudar Sigismundo a reencarnar. E ele vai reencarnar onde? Ele vai reencarnar para ter a oportunidade de reparação, mas
mas também daqueles envolvidos, de poderem aprender a amar, a perdoar. Então, todo o processo reencarnatório, o propósito maior é o aprendizado do amor, o perdão. Nós viemos para nos reconciliar em família. E aí, o que acontece? O Adelino, que foi o espírito, né, que teve a experiência de ser assassinado, nós trazemos essas memórias, ainda que não conscientes. Então, ele recusava ser pai. O casal, Adelino e Raquel, já tinham uma criança de 3 anos. Mas ele se recusava inconscientemente a ser pai. Não engravidavam, né? Por quê? Porque essas memórias que ele trazia, né, de revolta, de ódio, impregnava, estava ali no corpo espiritual, e nós sabemos que esse corpo mental, ele é que influencia em todo o nosso corpo somático, né? Nós temos espírito e corpo. E quem comanda tudo? Espírito. Então, o que acontece? Esse padrão vibratório, as memórias inconscientes, elas atuavam de forma que não acontecia a gravidez. Tinha uma recusa inconsciente. E aí, começa, né, nesse relato, fala dessa preparação. O Sigismundo muito angustiado, porque ele foi o assassino. E ele sentia muita culpa. E ele precisava reencarnar, porque isso já tinha sido cuidado no planejamento reencarnatório. Então, cada um de nós aqui hoje, nós temos um planejamento reencarnatório que foi elaborado minuciosamente, olhando para as nossas possibilidades, o que nós já trazemos, né? O que nós já trazemos de outras reencarnações, as nossas conquistas, o que a gente pode, quais são as nossas potencialidades, os nossos recursos internos, mas também as nossas necessidades. Então, a partir do que eu preciso caminhar e do que eu posso, esse planejamento ele é construído. E muitas vezes, a partir do que eu já conquistei e do meu nível de consciência, eu posso escolher. Olha, eu queria vir desta forma, né? Muitas vezes, por exemplo, uma deficiência, ela pode ser escolhida pelo espírito, né, como uma aprovação, porque ele lá do outro lado é outro nível de consciência. Então ele não quer perder tempo, porque quando a gente desencarna, a gente olha cada um no seu tempo. O que eu fiz com a minha vida? Então, a vida é muito grande, eu não posso perder tempo. Esse planejamento reencarnatório do Sigismundo, ele viria com o Adelino como pai e a Raquel como mãe. A Raquel, ela já tinha se superado. Espiritualmente, ela já estava mais evoluída, ela estava pronta para acolher o Sigismundo. Mas o Adelino não, o que foi assassinado. Então ele ficava angustiado. E nesse processo de preparação para a reencarnação do Sigismundo, a espiritualidade foi buscando através do sono físico essa oportunidade de aproximação do espírito de Sigismundo com o de Adelino, através do sono, porque é isso que acontece. Durante o sonho, o espírito não dorme, o corpo está inerte. Tem até uma música que fala que o espírito vai onde quer ir. Né? Nós continuamos vibrando e muitas vezes nós temos oportunidades de trabalho, de esclarecimento, de participar de assembleias, de estudos, de cursos, ou então continuamos vibrando na mesma faixa, né, incluindo as nossas companhias espirituais. E aí, durante o sono físico, a espiritualidade aproveita para fazer essa aproximação de Sigismundo como Adelino, né? O Adelino andava muito irritado
E aí, mas antes dessa aproximação que mostra durante o sono, ele estava irritado, e a mulher dele lá, a Raquel, toda paciente, né? E ele, não sei, esse estado de alma, uma angústia, uma irritação. E a espiritualidade utiliza o filho de 3 anos, né? As crianças são mais vulneráveis, né, gente? Os limpos de coração, nesse processo reencarnatório que ainda não se consolidou até os 7 anos de idade. E elas são mais vulneráveis, né? São mais abertas. E aí a criança chama papai para fazer a prece, fala que a mamãe tem ensinado ele, e o pai se sente tocado, porque a espiritualidade está ali naquele lar. A equipe de André Luiz, Alexandre, né? Ajudando aquela família. E aí, inclusive, o pai chega mais cedo do trabalho, faz a prece com a criança, e tudo isso vai tocando e vai mudando o padrão vibratório dele para essa receptividade do trabalho que será feito durante o sono. E aí, durante o sono, Adelino Sigismundo, né, a espiritualidade conduzida aí por Alexandre e sua equipe, aproxima. Porque antes, o Adelino, os sonhos dele eram sonhos assim de temor. Ele sonhava que tinha um mendigo querendo pegar na mão dele, que isso assim dava uma angústia, ele tinha muito medo, ele fugia. Ele acordava muito mal. E aí, durante o sono, a espiritualidade traz Sigismundo, né? E ele naquela, assim, aquele afastamento, aquele medo todo e tudo, não. Então, aí o Alexandre fala, olha, é assim que se recebe um irmão necessitado de sua contribuição. Ele está dizendo para ele assim, ele precisa de você, ele precisa do seu amor, né? Da sua contribuição, porque é uma contribuição enorme, é um compromisso com a vida. E aí, com muito medo, também com auxílio, né, gente? A espiritualidade dos passes magnéticos, da oração, ele é tocado. E o Sigismundo, ele beija a mão do Adelino pedindo perdão para ele no plano espiritual. E aí o Adelino o perdoa durante o sono físico. Foi preparado. Então encontrou o terreno fértil para acontecer aquilo que seria uma gestação. E é muito lindo, acontece todo o processo. Vocês podem ler no capítulo 12, no capítulo 13, esses detalhes, como é lindo o amor de Deus. Todo esse processo que aí acontece, a miniaturização do espírito, né, de André Luiz, como ele é colocado no ventre da Raquel, e aí ela fica grávida, porque ela já estava pronta. Mas para a gravidez acontecer, entra aí também o pai, né? Nós estamos falando de 2 sementes da vida, né? Para uma semente maior que se chama vida, oportunidade de reencarnação. Então, essa história é para contar. E aí, o que acontece? Uma ação de Deus através desses benfeitores espirituais, cuidando de cada coração, para que esse espírito, o Sigismundo, pudesse ter a oportunidade de reencarnar, de ser filho, de reparar, mas também o Adelino, né? Porque no plano espiritual a gente assume um compromisso diante dessa nossa clareza de consciência que é transitória lá e é de lá para cá. Mas quando vem para cá, olha os desafios, aí vem, mas eu não desejei essa gravidez. Ela não é planejada, né? E vamos colocar sempre aqui a responsabilidade do pai e da mãe. Nós estamos falando aqui das figuras biológicas, né? Porque nós não estamos falando aqui nesse momento da função de mãe e de pai. Porque nós sabemos que muitos não puderam permanecer nesta vida e trazem a vida. E muitos também não quiseram, né? E também muitos, por desespero, por falta, por ignorância, fogem ao compromisso. Mas vejam, nós precisamos sempre
sempre trazer o tema no sentido do esclarecimento que a doutrina nos traz, da orientação e do consolo. Porque a vida, ela é uma promessa. Então nós falamos de esperança. Esperança que todos nós chegaremos à luz. Então, por tudo, por mais que nós tenhamos os nossos desafios com os nossos filhos biológicos, consanguíneos, mas também com aqueles do coração que a vida trouxe para nós, que pode ser um enteado, que pode ser um sobrinho, não é mesmo? Naquele que às vezes hoje se apresenta como pai, que foi nosso filho e que nos convida a desenvolver as nossas virtudes que estão em potencial, porque todos nós temos as virtudes em potência, em semente: tolerância, paciência, misericórdia, solidariedade, bondade, as virtudes. E é na vida, é na reencarnação, é nessa existência e ao longo das existências que nós vamos desenvolvendo isso, né? Então, e o que acontece? Então, nós estamos falando de compromisso da vida, né? Vou trazer aqui, só um minutinho. A vida, ela tem um valor, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 880, estou incomodada com esse negócio aqui. Na questão 880, Kardec pergunta assim para os espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Muito obrigada. Vamos ver. O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer sua existência corporal. Está lá no Livro dos Espíritos. O primeiro direito é o direito à vida. A vida vem de Deus. A vida não vem de nós. A vida vem de Deus. Nós somos instrumentos, né? Então, para a doutrina espírita, quando é que a vida começa? Ela começa quando o espírito é criado por Deus. Portanto, vida é o próprio espírito, né? Na experiência humana, a vida biológica começa na fecundação. Então, quando nós temos o encontro, né, do espermatozoide dentro de milhões com o óvulo, vida, temos a vida. E a alma, ela se une ao corpo. Então, durante a gestação, o que está acontecendo lá com o Sigismundo, né? O espírito dele está unido, está ligado, mas ele não está encarnado. Isso acontece após o nascimento. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito é designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Gente, olha que lindo. Servos de Deus. Nosso compromisso maior é servir à vida. Servir à vida, servir a Deus. Mas se a gente se coloca como grande e não reconhece a paternidade divina, a nossa postura vai ser qual? De quem controla a vida, quem decide a vida, que a vida é minha, né? Porque serve aquele que reconhece que está a serviço e que dá brilho ao servir, a serviço de um Pai maior. Então, olha que lindo essa mensagem, essa imagem, né? Muito linda. Sintam, vejam.
Desculpa, gente, peraí. Só aumentar um pouquinho. Então, emocionante, né, gente? Isso aconteceu com cada um de nós. Pararam para pensar nisso? É muito lindo, né? Como que o amor de Deus, olha, encontro de duas células. Que força que traz a vida. E se nós estamos todos aqui hoje, é porque teve um sim para a vida. Sim. Da forma como pôde ser. Eu digo sim para a vida. Qual é o nosso compromisso hoje com a vida? E aí nós vamos ampliar para além daqueles que a gente recebeu como filho, como filha. Mas cada vida que chega até nós, e que nós somos responsáveis, porque todos nós somos solidários, no sentido que existe uma conexão com todos. Enquanto houver o egoísmo na humanidade, né? O mundo não terá paz. Essa paz que começa em cada um de nós. Quando a gente assume o compromisso da maternidade, da paternidade, da função materna, do cuidado paterna, de dizer sim à vida, a vida que segue com um propósito maior, a caminho da luz. E no mesmo livro, assim como ele traz a história de Sigismundo, que é uma história de
um planejamento reencarnatório, né, que seguiu com o trabalho da espiritualidade, mostrando a importância da prece, da intervenção divina, da evolução de cada um. Também tem um caso, né, do capítulo 15, que fala de fracasso. Um fracasso que a gente pode chamar de um fracasso transitório, porque nós não estamos fadados ao fracasso, né? Então, o que acontece? Conta o caso da Cesarina, que no caso dela, ela já tinha tido 2 abortos e teve um terceiro. Então, antes do terceiro, é a espiritualidade procurando intervir. Antes, o trabalho era com o pai, o Adelino, não é mesmo? Para tocá-lo, né, favorecer, mudar o padrão para ele aceitar o compromisso que ele já tinha firmado. E aqui vem com a Cesarina, que é a grávida, a mãe, né? E por escolha de uma vida desregradas, de noitadas, bebidas, ela perde, né? 2 gestações são interrompidas e aborto, né? Quando a gente fala aborto, tem um provocado e o espontâneo. E o espontâneo, que muitas vezes é tido como espontâneo, no fundo é um aborto inconsciente. No caso dela, é um aborto. Não precisou de ir lá tomar chá e para alguém tirar, não, né? A própria irresponsabilidade com aquilo que a vida pedia para ela naquele momento, do cuidado, de se cuidar para gestar, e a escolha pela vida desregrada, irresponsável, sexo, né, desregrado, e vida noturna, bebida, etc., o que acontece? Ela compromete a gestação. E aí ela perde o bebê. Mas antes disso acontecer, esse aborto, que é o terceiro, né, a espiritualidade ainda tenta. Via, por exemplo, pega alguém que está próximo dela, a vizinha, uma senhora mais velha, que gosta dela, para dar conselhos, mas ela não escuta, né? E assim, tentando tocar para a questão do compromisso espiritual. E aí, infelizmente, ocorre o aborto. Então, são esses 2 casos. Então, quer dizer, perdeu o bebê foi espontâneo, né? E muitas vezes, o que a gente sabe? Que reencarnar é desafiador, né? Imagine, nós temos essa consciência, a gente caiu muito, cometeu falhas, tem a consciência que a gente está vindo para reparar o aprendizado e tem medo de fracassar, tem medo de cometer os mesmos erros. Então, reencarnar, para muitos espíritos, é uma experiência de medo, sabe? O medo do fracasso. Então, a espiritualidade tem todo esse trabalho também, no plano espiritual, preparando esse processo, com os pais e também com o espírito. E aí a gente vê a importância da evangelização, inclusive no ventre, né? Onde o espírito e os pais são evangelizados para essa nova experiência. Eles são fortalecidos, porque desafios serão muitos. Então, a evangelização no ventre, o culto do evangelho no lar, tudo são oportunidades dessa evangelização, né? Esse entendimento para a verdadeira realidade do espírito, né? Os esclarecimentos, as lições do Cristo que mudam o padrão vibratório, nos fortalecendo para essas experiências desafiadoras, que são de viver em família, que são de voltar ao mundo, que são de nos desenvolvermos a partir dos relacionamentos, inclusive todos eles, né? Mas a começar da família. Então, é isso, nós precisamos, dentro disso, isso aqui eu vou soltar. É importante, quando a gente fala do espírito, a gente trazer, né, a não banalização da vida, porque o espírito, muitos alegam, né, para justificar o aborto, que o filho é da mulher, que a mulher é dona do próprio corpo, né? No fundo, nós não somos donos, a vida é nos concedida, o corpo é instrumento. O espírito que nós somos e que já habitamos
uma barriga, esse templo sagrado, ele traz a sua individualidade, as suas experiências. Entende? Então, o direito à vida é que aquele que veio como pai ou como mãe, né, no caso biológicos e tudo, eles estão ligados a esse espírito e não é de uma vida. Então aí é o compromisso. Compromisso é dever. Quando a gente fala de compromisso, né? Nós temos o direito a cada direito à vida, dever. A cada direito corresponde um dever. Nós temos o direito à vida, mas nós temos o dever de cuidar da vida, da nossa vida, né? E nos comprometermos naquilo, aliás, assumirmos o nosso compromisso. Então, essa imagem muito linda, Isabel, né? Com Maria aí, quando Jesus, os dois lá, né? João e Jesus, né? Vibrando lá, já trocando, e ela sentindo, porque a mamãe, ela sente, né? O papai também pode sentir, mas sente, pode não, sente. Isso tudo depende, né? De cada um, esse nível de consciência, essa abertura. Cada um vive uma experiência e a gente não compara, né? Então, vou só passar alguma coisa aqui, olha, nós já falamos sobre a reencarnação, né? Isso que a gente traz uma vida anterior de muitas reencarnações, esse abortamento, né? Que muitas vezes é provocado pela mãe, e aí sempre, gente, sempre o não julgamento, porque nós não sabemos do mundo interno, a vida de cada um. Nós precisamos nos perguntar como eu posso ajudar? E ajudar não é falar, você faz isso e não faço isso, né? Essa responsabilidade no compromisso com a vida, ela passa pelo acolhimento, dar um lugar no seu coração para o outro como é, como Jesus o faz e o fez, né? Nós temos, inclusive, os aspectos legais, né, que traz da nossa Constituição, né, de garantia do direito à vida, o Código Penal. Nós temos as políticas do SUS, inclusive a mulher, quando ela não deseja, porque o que nós podemos saber sobre os motivos que leva, por exemplo, uma mulher a não ficar com o filho? Nós vimos muitos casos, mas muitos mesmo, do pai que não assume a paternidade. Inclusive a paternidade involuntária é aquela, tá, a mãe não vai registrar o bebê, o pai não quer, não vai registrar no nome dele. Então ela informa para o Ministério Público e ele que vai chamar o pai, né, para comprovar a paternidade, fazer exame e tudo. Então você vê que a lei, ela já resguarda, porque no fundo toda criança, ela tem direito à vida, a ser cuidada, e é nosso dever, né, enquanto sociedade, sim. Então, quando nós estamos, por exemplo, com adolescentes grávidas, próximo do nosso convívio, ou em relação ao outro, aquelas que passam por nós, o que nós podemos fazer? Porque muitas vezes a gente já entra com julgamento. E o que a gente sabe daquela adolescente que ficou grávida? A nossa responsabilidade no processo também de educação. Mas tem as questões psicossociais e que a gente muitas vezes não enxerga, né? Então é menos julgamento e mais acolhimento, porque a gente ainda julga muito, né? Então, na questão 358, Kardec pergunta se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação. E aí os espíritos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Sempre, também no caso do aborto, né? Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas. A que serviria de instrumento o corpo. Então nós estamos impedindo, né, a
responsabilidade de todos que participam. Não precisamos pensar naquele lado, né, que é ilegal, né? Nosso Brasil é só, no caso, aí a gente não vai entrar, porque hoje não é esse tema. Mas, assim, existem as leis humanas, e a gente sabe que as leis humanas, elas vêm para regular, buscando essa harmonia e a defesa da vida. Mas os homens, pela condição de moralidade que se encontram, né, essas leis ainda não estão exatamente como as leis divinas, como é o caso do anencéfalo, né, que na nossa lei brasileira permite o aborto no caso do anencéfalo. E nós, pelo conhecimento que a gente tem, né, que a doutrina nos traz, nos esclarece, que a gente vê a comunicação, inclusive desses espíritos, quando retornam ao plano espiritual, inclusive a manifestação de gratidão pelo tempo que puderam ficar no útero, né, para se refazer, inclusive perispiritualmente. Porque nesse curto período que o anencéfalo tem, o espírito estar na barriga, cada um vai, né, ter um tempo de vida após, né, normalmente é pouco tempo, é muito necessário para a reconstituição, para esse processo, sabe? De ir reparando tudo isso que está impresso e que foi lesado no corpo perispiritual. Então, a nossa condição, ela ainda traz isso, né? Que é o caso também do aborto. São essas três questões legais, no caso da legislação brasileira. Mas, na doutrina, a gente traz que a única justificativa para o aborto, que está no Livro dos Espíritos, na questão 358, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a vida, a segunda, né? Sacrificar a vida da mãe para salvar a da criança? E aí eles nos respondem: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Esta é a única justificativa para o aborto, né? Conforme a doutrina espírita. Então tá. Então, nós estamos caminhando para o final do encerramento, né? Nós já tivemos esse tema esse ano, né? E aqui é a importância da nossa evangelização. Esse processo que nós estamos aqui é de evangelizar, né? Através das palestras, dos estudos, a evangelização de criança, porque todos nós somos espíritos, né? E aí, essa imagem, né, quando Jesus fala aqui: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro, atire a primeira pedra contra ela, no caso da mulher adúltera. E alguém teve a coragem de atirar? Então, vamos trazer essa pergunta de Jesus para cada um de nós. Quem de nós aqui não tem pecado, nunca infringiu a lei? Nós somos infratores, buscando ampliar a consciência para seguirmos um caminho de luz, que é de transformação, mas ainda a gente traz, e é por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações. Ser cristão é trazer o Cristo e suas lições para a nossa vida, no esforço diário e sincero de nos modificarmos. Jesus não espera de nós que nós estejamos transformados de forma violenta e positiva. Ele sabe do tempo de cada um de nós. E é assim que ele nos acolhe e nos olha. E aí nós trazemos, né, Madre Teresa, que fala assim: olha, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Que a gente possa soltar os nossos julgamentos a partir de nós, do auto-julgamento. Porque o que nos aprisiona é a culpa. Reconhecer que nós erramos, tem uma culpa que é terapêutica, mas aí a gente se prende à culpa e não se perdoa. E se nós temos dificuldade de perdoar a nós mesmos, como que nós vamos perdoar o outro? À espera
espaço de incluir o outro, se ainda nós ocupamos ainda o espaço interno, com esses remorsos, com esses julgamentos, as nossas autocríticas, né? E é Jesus que fala que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o Eurípides Barçanufo, ele fala do objetivo da evangelização, o apóstolo do Cristo. Desobstruir a visão espiritual de uma considerável óbice, um obstáculo, um entrave que impede o espírito de perceber o verdadeiro papel de Deus em sua vida. Então, tem algo que não permite nos enxergar, ver com os olhos do Espírito e sentir a presença de Deus em nossa vida, em tudo e em todos. E aí a pergunta: qual seria essa dificuldade moral que nos vem fazendo tomar o lugar de Deus em nossas vidas? Como assim? Nos impede. A gente não vê que Deus está em tudo e em todos. E ainda com todos esses desafios na família, uma gravidez que a gente chama de não planejada, talvez indesejada, e uma paternidade, onde que é que Deus está se revelando aí? Se mostra, porque Deus está em nós, em tudo e em todos. Então, olha a pergunta: qual que é essa dificuldade moral que vem nos fazendo ocupar o lugar de Deus? A culpa, né? E se tem culpa, qual que é o remédio que a evangelização, trazer o Cristo para nossas vidas, qual que é o remédio que a evangelização nos apresenta? O perdão. O perdão a nós mesmos, libertando-nos do papel de juízes. Ao próximo, o perdão ao próximo, abrindo mão da vingança e da punição. A vida, perdão à vida em seu papel educativo. Compreender a onipotência e onipresença de Deus, abrindo mão da ilusória e orgulhosa posição de controle sobre tudo e a todos. O perdão à vida em seu papel educativo, essa rebeldia da alma que nós trazemos, de não aceitar a condição em que estamos, de não aceitar tudo aquilo que a vida nos traz, para nos educarmos, que o processo maior da vida ele é educativo. E nós fizemos falsas interpretações e nos apegamos ao punitivos, porque foi assim, não é isso? Muitos e muitos anos. Mas é Jesus que apresenta para nós a vida como educativa, o Pai como amor. Então, a reencarnação é um programa de aprendizado do perdão. O perdão limpa e purifica a memória espiritual das sujidades ilusórias da culpa, do ressentimento e da mágoa. E aí, Eurípides Barçanufo, né? Ele conta para nós. Tem todo um trabalho de Eurípides, né, da falange de Maria de Nazaré. Ele traz para nós a evangelização de espíritos, a metodologia de evangelização de espíritos. Desejamos aderir a ele, ao perdão, para que a paz e a felicidade sejam inquebrantáveis em nosso coração. E a evangelização, caríssimos companheiros, é um caminho consciente para tais peregrinações pela vida e pelos valores. Rogo a Jesus que a todos nós nos ilumine e auxilie pelos caminhos do perdão e da purificação espiritual, para que possamos ver Deus em tudo e em todos. Muita paz. Eurípides Barçanufo.
E aí nós finalizamos com Maria, nossa Mãe Santíssima. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Nós agradecemos a abençoada oportunidade que a gente possa seguir o exemplo de Maria, nos conectarmos em cada dia de nossa vida com Deus, a força maior do universo. Em cada momento, através das nossas preces, das nossas orações, e que a gente possa seguir, nos renovando na alegria de servir. Vou colocar uma música aqui para a gente já entrar em teste, depois eu passo a palavra para o Reis, tá bom? Possa continuar, mas sei que tenho um compromisso, que eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Muito obrigada. Também. Nós agradecemos nossa irmã pelo trabalho, pelo estudo, né? E que esses ensinamentos possam acompanhar a nossa caminhada para que a nossa compreensão de vida seja mais abundante. Vou só passar uns recadinhos rápidos. A nossa casa tem 3 estudos sistemáticos, na segunda, na quarta e no domingo. Segundas e quartas de 19h45 às 21h15. Na quarta, estuda-se o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo do Espiritismo. Aos domingos, de 8h45 às 10h15, estuda-se o Livro dos Espíritos, as Obras Básicas e o Evangelho Redivivo. Então, todos estão convidados a nos unir nesses estudos.
temos um convite apetitoso, que é a nossa pizza em casa. O cartaz também está fixado ali. Gente, essa pizza tem como objetivo, né, angariar fundos para a continuação e manutenção das obras da casa. Nós teríamos os sabores calabresa, frango com requeijão, à moda e marguerita. É uma pizza de 35 centímetros pré-assada, vai custar R$ 35,00. Então, pode-se pagar na biblioteca ou com o nosso QR Code, que está fixado lá na frente. As vendas serão até dia 17 e vai ser retirado no dia 20/9, de 14 horas às 16h30 aqui na casa. Então todos estão também convidados a participar, a degustar essa nossa maravilha. No mais, agora é agradecer ao seminário, perdão. Gente, o mais importante eu estava esquecendo aqui, vocês me perdoam. Depois que eu comecei a pintar o cabelo, a gente começa a esquecer as coisas. Não pode, é um caso sério. Vou ter que arrumar um pouco de carvão e passar de novo e voltar, porque cabelo branco é um caso sério. Isso atrapalha a nossa mente. Gente, nós teremos um seminário em defesa da vida. O tema é muito sugestivo, né? O tema de hoje e o tema do seminário é em defesa da vida. Dia 13/9, de 15 às 18 horas. 13/9, de 15 às 18 horas. Iremos falar sobre um mal do nosso tempo chamado suicídio. Também falaremos sobre eutanásia. Um convite à vida, vagas limitadas, inscrições na recepção da FEIM ou no link do post que está no Instagram. Em falar em Instagram, há um convite, eu convido a todos a participar. A palestra que foi gravada estará provavelmente essa semana no nosso YouTube, né? Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Então, vocês podem aproveitar a oportunidade. Às vezes em casa não tem nada de importante na televisão, né? Abre o YouTube, assiste uma palestra, às vezes uma palestra com a família, né? Então, e temos também o Instagram. Convidamos a todos a participar, tá? E nos seguir, curtir, colocar o coraçãozinho lá, né? Tudo isso é importante. Gente, no mais, agora vamos agradecer, porque é um banquete esse domingo aqui. Não só os domingos, né? Todos os dias, mas um domingo é um banquete muito especial. Então vamos agradecer a nossa Mãe Santíssima por estarmos aqui e recolhermos esses conhecimentos. Logo após a prece, quem se achar necessitado de tomar um passe, tenha bondade de se dirigir. Ave Maria, cheia sois de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Uma ótima semana a todos, muita paz. Fiquem com Deus.